Boa tarde, gente. Boa tarde. Olha, pela FEComércio, eu faço muitas coisas lá, mas eu diria que essa é uma das que mais vai me dar satisfação, que é poder estar aqui conversando com esse ícone do esporte brasileiro, grande empresário também, que superou N barreiras, né? E é um exemplo de resiliência e um exemplo de reinvenção. Então, ser presidente da FEComércio é muito bom, mas ficou melhor ainda tendo uma oportunidade como essa. E eu queria agradecer aqui muito ao Diego de atender o nosso convite e poder estar aqui conosco para dividir com todos vocês as experiências dele, todas as suas conquistas, as suas dificuldades, e para que sirva para nós todos como um exemplo que ele já é, mas que ele possa trazer com mais detalhes tudo que ele já viveu. Diego, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço sempre a oportunidade, gente. Falar sobre a minha vida, falar sobre todas as experiências e resultados. Para quem não me conhece, eu sou o eterno ginasta Diego Hipólito, tenho 37 anos de idade, bicampeão mundial de solo, 5 medalhas em campeonatos mundiais, o maior recordista da história da ginástica mundial em etapas da Copa do Mundo, com 69 medalhas, 8 medalhas em Jogos Pan-Americanos e também o único tetracampeão da superfinal da ginástica de Copas do Mundo. Vamos lá? É pouco, né? Pouca coisa, né? Pouquinho, né? E eu achando que era muita coisa ser presidente da FEComércio, tá vendo? Olha, Diego, você está aqui para inspirar todos nós, mais do que você já inspira no nosso dia a dia, acompanhando a sua carreira. Mas tem um público aqui que está ávido, né, por oportunidades, ávido de exemplos, né, e então tenho certeza que vão aproveitar muito isso. E falando em inspiração, conta para a gente um pouco sobre as suas origens e como começou a sua trajetória. Então, gente, para quem não sabe, por mais que eu seja mais carioca atualmente do que paulista, mas eu nasci em Santo André, São Paulo. Eu comecei a ginástica no SESI do Santo André, com 7 anos de idade. E eu fui inicialmente pela minha carreira, copiando a minha irmã, né? Querendo ser como a Daniele, né? Era um esporte que não era praticado por muitos homens na minha geração, no início. Então, as minhas inspirações eram mulheres. Era a Daniele Hipólito e a Daiane dos Santos, isso futuramente. A gente começou, tínhamos uma raiz bastante humilde em São Paulo. Meu pai trabalhava na Firestone, fazendo pneus, e minha mãe era cabeleireira, manicure, pedicure, costureira também. Então, era uma realidade humilde, mas de nenhum tipo de necessidade. Nós viemos para o Rio de Janeiro quando eu tinha 8 anos de idade, por conta da minha irmã. Na época, Georgette Vidor, a treinadora da minha irmã, convidou a nossa família para virmos para o Rio de Janeiro como oportunidade melhor de vida, né? Aqui nós teríamos o Flamengo como clube para treinar. Iríamos ter uma moradia, que era a moradia do Morro da Viúva, que era do Flamengo. Teríamos o salário da minha irmã, meu pai assim, ia ter um emprego e minha mãe ia ter um emprego. Então, a nossa história aconteceu e iniciou com pessoas acreditando na gente, né? Eu falo para as pessoas que nós vivemos um período de muitos críticos negativos e poucas pessoas que incentivam as outras. Então, a gente tem que ser incentivador de pessoas. Eu vi nos meus pais a experiência de poder ter uma oportunidade melhor. E quando eu fui para o Rio de Janeiro, a esperança de ser como a Dani, uma atleta que era muito olhada pelos treinadores, pelas dirigências, isso para mim foi o início da minha carreira. Georgette Vidor é um marco também na nossa ginástica, né? Uma pessoa que representa muito o Brasil, e, né, com muitas vitórias, muitos louros. A Daniele não dispensa apresentação, assim como a Daiane. Mas, Diego, aqui no Rio de Janeiro, quando você chegou, você se sentiu acolhido, com apoio, com a estrutura, ou você teve que ainda desenvolver algum Então, motivo? na realidade, a gente saiu de São Paulo, uma família bastante humilde, viemos para o Rio de Janeiro com uma experiência de oportunidade melhor,
Mas, como todo mundo sabe, todas as experiências existem vários obstáculos nesse caminho. Na época, foi uma época que o Flamengo teve um problema financeiro muito grande. O emprego do meu pai acabou não acontecendo. Meu pai ficou desempregado durante alguns anos. A minha mãe vivia em função da gente. E o Flamengo, na época, não tinha o dinheiro para pagar o salário normalmente, como para a gente ter o nosso sustento básico, né? Então, nessa hora, a gente sempre tem a oportunidade de desistir ou não desistir. Isso. E a gente sempre seguiu em frente, né? Então, passamos necessidades absurdas, assim, por mais que a gente morasse na Zona Sul, a gente teve período que a gente não tinha o que comer dentro de casa e a gente só não era despejado porque o prédio era do Flamengo. Então, era uma realidade bastante precária, que eu considero que a gente tem um limite de pessoas, muitas pessoas que vivem no Brasil ainda na miséria. E isso é muito triste. E o que a gente estava vivendo naquele período, por mais que fosse num clube grande, numa oportunidade melhor, era um período que a gente precisava passar por aquilo para que a gente olhasse depois a cicatriz e nunca esquecesse o quão forte nós fomos. Então, nesse período, eu me recordo que teve um dia muito específico na minha vida, que eu tinha 11 anos de idade, e a gente não tinha o que comer dentro de casa, e a minha mãe conseguiu uma lata de leite condensado com a vizinha, e essa lata de leite condensado dissolveu na água, porque a água não era cortada, que era do próprio prédio, dissolveu no bico de gás que a gente tinha, que foi a água que a gente esquentou, e foi o leite que a gente teve para ir treinar. E mesmo com 11 anos de idade, aquilo foi um estalo muito grande na minha vida, que eu falei, um dia eu vou mudar a vida e a realidade da minha família. Nesse percurso grande que passou, foram 8 anos, eu fui vendedor ambulante na praia de Copacabana, que é uma das coisas que eu mais tenho orgulho, porque todo mundo passa por uma história diária. Então, a gente precisa, na realidade, tentar, no mínimo, se colocar no lugar do próximo. Porque esse período de provação, que muitas vezes eu falo que é o deserto, né, que a gente passa, depois do deserto sempre vem a terra prometida. Então a gente precisa sempre ser resiliente com as nossas dificuldades e sempre valorizar as pessoas que valorizaram a gente, né? Muitas pessoas elas se tornam passageiras, mas a gratidão tem que ser eterna. Eu tento sempre me colocar no lugar das pessoas, porque eu sempre falo que ter os pés no chão e saber viver em todas as situações é algo que eu sempre vou ter. Esses muitos anos que nós tivemos dificuldade, que foram quase 8 anos, foram anos que fizeram o Diego ser um campeão para a vida. Que a ginástica ela me construiu como um campeão mundial e esses muitos louros que eu mostrei para vocês, de resultados, muito importante isso. Mas o que mais me vale é sempre saber que eu vou poder sempre cair e conseguir sempre levantar de cabeça erguida e tentar outra vez. Porque quando eu tive o meu período mais difícil da minha vida, né, não é de carreira, eu sempre tinha pais presentes, pessoas que acreditavam em mim e que lutavam por mim. Então, para chegar ao resultado, saibam que a gente sempre precisa ter as nossas cicatrizes, olhar para elas para chegar até um bom resultado. Ó, você tem que me cortar, porque eu falo demais, tá? Se eu cortar, eu vou tomar uma vaia, não vou cortar. Eu falo demais. Não, então. Que nada. E você falou exatamente, nós, no nosso país temos muitas pessoas que passam por dificuldade, né? Um país das dimensões do Brasil e um campeão de produção de alimentos, e nós ainda temos pessoas que ainda passam fome. Isso é um absurdo, nós não podemos achar que isso seja normal. E um caminho, uma saída, é a educação. Uma não, acho que a única é a educação, né? Para que nós possamos construir os nossos caminhos. E aqui no Senac Rio Summit, um dos objetivos é mostrar que a carreira de tecnologia é também para aqueles que nem se imaginam nela. Fazendo um paralelo com a sua carreira, como foi se tornar referência em um esporte que era muito reconhecido na modalidade feminina, mas não tinha tradição na modalidade masculina? Então, eu sempre fui uma pessoa que acreditei muito
no que eu queria fazer. Assim. Eu sou uma pessoa muito decidida, muito positiva, sempre acredito que vai ter algo positivo no que eu estou fazendo. Então, quando eu iniciei minha carreira e que eu era um homem fazendo uma modalidade extremamente feminina, que hoje em dia nós temos os principais resultados até pelo masculino, mas era um esporte que eu tinha que me inspirar por mulheres. Você imagina o próprio Bruninho com o Bernardinho, com o filho dele. Ele teve que quebrar um super tabu. Então, depois mesmo de eu querer continuar na ginástica e mostrar os resultados, eu queria mostrar que o Diego Hipólito, ele não era só o irmão da Daniela Hipólito, ele também era o irmão da Daniela Hipólito. E para fazer isso, eu precisava ter grandes resultados, mostrar, porque senão ia ser como se sempre fosse o irmão da Dani. E isso me fez me inspirar, acreditar na minha carreira e seguir em frente. Você imagina, minha carreira é uma carreira de um primeiro campeão mundial da história, num país extremamente preconceituoso, com milhões de situações, nós somos muito diversos em tudo. Então, o limite de quem chegou até o sonho dela é não desistir. Então, eu considero que ser uma referência para a minha modalidade mostra que todos nós somos iguais. Eu sempre, quando eu palestro, eu falo que eu não sou nada diferente a ninguém que está me assistindo, escutando experiências de vida. Às vezes as pessoas têm experiências muito mais difíceis que a minha. Eu só tive palco para poder mostrar que é possível não desistir dos seus sonhos. Então, seguir os passos da minha irmã foi um super exemplo. A minha irmã sempre foi uma mulher muito dedicada, que treinou até mais do que eu, considero que ela tenha sido mais dedicada do que eu, só que eu tenho algo que eu amo o que eu faço, sempre. E é o que eu indico para as pessoas. Fazer com amor e acreditar naquilo que você faz é meio caminho andado para o sucesso. Sem dúvida. Parabéns. Realmente existe um sem número de exemplos de irmãos ou filhos de grandes atletas que vivem enfrentando essa sombra, né? E superar isso não é uma coisa fácil. Você hoje como você falou, é o Diego Hipólito, que também é irmão da Daniela Hipólito, né? Deixa eu vou até comentar uma coisa em cima disso. Pô, não, fica à vontade. A vida, eu sempre falo que é muito em cima de superar. Eu não sei se vocês têm consciência da minha carreira. Eu fui um primeiro homem medalhista mundial, primeiro homem que cheguei em uma final olímpica, o primeiro homem que consegui quebrar o tabu de ser uma modalidade somente praticada por homens, por mulheres, aliás. E eu digo sempre que as dificuldades sempre me fortaleceram. Eu tive pela ginástica, gente, 11 cirurgias. Eu operei 3 vezes do meu pé direito, uma vez meu pé esquerdo, 2 vezes meu joelho direito, 2 vezes meu ombro esquerdo. Tem uma cirurgia bastante grave na coluna. Você imagina que cada cirurgia me tirou no mínimo 6 meses a 8 meses sem treinar. Eu tive mais períodos na minha carreira em reabilitação do que treinando. E quando eu tive meu primeiro título mundial, essa experiência para mim ela fala muito o que eu sou. Eu tinha quebrado o meu pé direito, eu fiquei 6 meses em reabilitação. Quando a gente tem uma dificuldade, a gente tem sempre a possibilidade de desistir. O que eu fiz quando eu tive essa cirurgia de 6 meses parado? Faltavam 6 meses e 3 semanas para o Campeonato Mundial. Eu fui para o ginásio todos os dias, chegando pontualmente antes das 7h30 para treinar, mesmo de muleta. Eu malhava os membros inferiores, fazendo extensão da perna, flexão da perna, abdução e adução, por mais que eu não pudesse fazer impacto. Malhava meus membros superiores, fazia uma alimentação adequada, dormia de uma maneira adequada, respeitava tudo que eu podia fazer, fazia um treinamento mental, participava da fisioterapia regularmente. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente não gosta da rotina. E ela sempre está interligada ao sucesso. E por eu ter feito da maneira adequada, a Confederação Brasileira me levou para o Campeonato Mundial. Então, por mais... Meu primeiro Mundial tinha ficado em 5º, meu segundo Mundial tinha ficado em 4º. Esse seria meu 3º Campeonato Mundial em 2005. E eu não tinha treinado de verdade, eu não tinha treinado os exercícios. Eu cheguei, fui para esse Campeonato Mundial,
8 atletas se classificam para a final. No primeiro dia de competição, eu fiquei em 9º. Houve uma desistência de um atleta japonês e eu me tornei o primeiro campeão mundial da história da ginástica, quando tudo dizia que eu não poderia e que não iria acontecer. E a minha medalha olímpica, muitos anos depois, 11 anos depois, ela foi muito baseada no meu primeiro título mundial, que já era um atleta mais experiente, muito mais velho, com 30 anos de idade, disputando uma final com todos os atletas com 20 anos de idade. Eu era a diferença naquilo. Então, muitas vezes a gente se coloca no diminutivo. Eu não coloco. Eu sempre acho que aquilo ali pode ser uma experiência para mostrar para pessoas que todos podemos chegar no nosso sonho. Então, ser campeão mundial para mim só é um degrau daquilo que eu quero chegar para minha vida, para inspirar pessoas. Eu considero que eu vim ao mundo para ser palavra para as outras pessoas acreditarem no sonho delas. Que eu seja instrumento para que a minha vida de experiência... Você imagina, se eu tivesse desistido no início, eu não fui para a minha primeira Olimpíada em 2004. Eu fui medalhista olímpico em 2016. E as Olimpíadas acontecem de 4 em 4 anos. O meu primeiro Jogos Olímpicos eu caí de bunda, o segundo literalmente de cara, para chegar muitos anos depois acreditando no meu sonho, acreditando que era possível. Não porque minha carreira não fosse uma carreira brilhante, uma carreira de bons resultados, mas porque era uma medalha do Brasil. Quando eu caí a minha primeira Olimpíada, eu me lembro muito bem que eu fui muito recebido no Brasil como um herói, mesmo caindo nos Jogos Olímpicos. E cheguei depois nos segundos Jogos Olímpicos, caí de novo. E fui recebido novamente com um brilhantismo muito grande. Então, quando eu fui medalhista em 2016, era simplesmente porque essa medalha não era minha. Essa medalha era sua e de todas as pessoas que estão aqui. Bacana. Parabéns. Pensar dessa forma também é uma motivação enorme, né, Diego? Agora, Diego, ser referência é uma responsabilidade muito grande, né? Como é que é viver com essa... Porque você é uma referência para todos. Como é que é viver com isso? Olha, eu não sei, eu sou muito intenso e vivo muito minha realidade. Eu sempre fui muito positivo e sou uma pessoa muito grata às pessoas, que por mais que eu seja referência da modalidade, eu não cheguei a ser uma referência sozinho. Eu dependi da Georgette Vidor acreditar na nossa família. Eu dependi muito do Fernando e da Patrícia me trazerem para o Flamengo em períodos muito importantes. Uma salva de palmas a Patrícia Amorim, amada amiga. Ao meu treinador, ao Renato Araújo. Em todos os meus períodos, eu tive pessoas que eu tive que agradecer e ser grato. Algumas saíram da minha vida. Algumas não fazem mais parte porque não são pessoas que são exatamente como eu sigo. E por que eu falei muito das pessoas que foram referências? A Georgette continua fazendo parte da minha vida. O Fernando, que é o marido da Patrícia, que é um cara incrível. Hoje em dia, presidente do meu instituto, o que eu admiro. E essas pessoas, o mundo dá muitas voltas, né? Por isso que a gente tem que sempre ser justo. Eu falo para as pessoas que existem 2 caminhos, sim. É o caminho certo e errado. E a gente tem o direito de escolher fazer o certo e errado. E mesmo 200 pessoas falando que o errado para mim é certo, eu vou continuar no mesmo caminho daquele que parece que nada vai acontecer, que às vezes você está num deserto, que às vezes está sem acontecer nada e que você passa um nervoso por estar passando aquilo, mas eu falo isso porque a minha vida deu um retorno tão grande, eu tive que me reinventar. Muitos atletas saem do esporte e ficam muitas vezes perdidos. Eu tenho um instituto, gente, hoje, que atende 200 crianças beneficentes na Penha, que é uma extensão daquilo que eu sou, que trabalho diretamente com aquilo que eu amo. Eu tenho um circo que está na Barra da Tijuca, que é o Circo Vostok, que tem apenas 3 meses de existência, com um padrão Diego, que eu falo que eu sempre sigo aquilo que eu fui como atleta. Eu tive que me reinventar como atleta, como empresário, como eterno atleta, né? Eu falo que eu sempre sou o eterno ginasta Diego Hipólito. Eu nunca vou deixar de ser o ginasta, mas eu tenho também
outros sonhos. E por que não chegar em outros sonhos se eu conseguir os meus sonhos com o esporte, como um atleta? A arte e o esporte e a educação, eles são muito interligados. E a gente tem que incentivar sempre para que a gente chegue até onde a gente quer chegar. Muito bom. Parabéns, Diego. Falei do Fernando, ele chegou aí, ó. Olha, a Patrícia trabalha conosco e o Fernando também é um grande amigo. A Patrícia, para nós todos, é uma referência. E a experiência dela no esporte nos traz uma série de realidades, como essas que vocês estão vendo aqui, que muitas vezes desconhecemos. E você abordou um tema que é um tema de nossa preocupação, e a Patrícia está desenvolvendo esse trabalho, que é um trabalho de transição de carreira. Porque é muito difícil você passar de atleta para ex-atleta, né? E começar um novo caminho. Primeiro que ser ex-atleta você não vai ser nunca, você vai ser sempre visto daquela forma, mas você tem que reinventar e recomeçar a sua vida. Uma vida que foi batalhas, vitórias, conquistas, mas nós temos também esse momento de nos reinventar. Eu queria que você olhasse, você já colocou que hoje você é um empresário, né? Você tem o seu instituto, mas qual o conselho que você poderia dar para quem, em algum momento da sua vida, é natural, porque todos nós somos compelidos a escolher uma carreira com muitos jovens ainda, então é natural que ao meio desse desempenho você resolva mudar, você queira ir para outro caminho, né? Nós temos a TV Globo, por exemplo, ela foi fundada pelo Roberto Marinho com 65 anos de idade, né? Hoje a gente olha e fala, 65 eu já estou velho. Ele criou uma empresa, uma grande empresa de comunicação, aos 65 anos de idade. Qual o conselho que você dá para que essa visão se solidifique, se materialize como a sua está se materializando em trilhar um novo caminho, sem abandonar o anterior, que são as suas raízes? Então, eu sempre vou ser ginasta, então eu não posso fugir do meu caminho. Eu continuo sendo comentarista da Globo da ginástica, oficial da ginástica, continuo com o apoio da Caixa Econômica Federal em conjunto da ginástica, que a Caixa, gente, para vocês terem noção, foram eles que fizeram a mudança da ginástica. Iniciou-se esse patrocínio em 2006, um ano depois da minha medalha, meu título mundial, que já tínhamos uma campeã do mundo, que era a Daiane, que tinha sido em 2003, já tínhamos uma medalhista mundial, que tinha sido minha irmã em 2001, mas a ginástica chegou nesse patamar simplesmente porque teve apoiadores. Então, para esse meu segmento, eu sempre falo que no próprio circo, que é algo que eu gosto muito, eu não deixo nunca de ser o ginasta, porque quando eu faço as apresentações, que sou mestre de cerimônia, e ainda salto lá, gente, por incrível que pareça, com 37 anos de idade, ainda estou pulando lá que eu gosto, eu faço tudo com muito amor. Então, a gente não pode deixar de seguir as pessoas e aquilo que nos faz bem. Eu me cerquei, e eu sempre peço hoje em dia, e prefiro estar próximo de pessoas que vivam a mesma realidade que eu e que falem a mesma língua que eu, que procurem os mesmos ideais, que tenham a mesma positividade. Não que eu não me importe com as outras pessoas, eu tenho que ser incentivador. Quando eu estive no esporte, eu estava lá incentivando muitas pessoas a acreditarem em serem atletas, e acreditarem em busca do sonho delas, que a vida é do cair e levantar. No circo não é absolutamente nada diferente, que é incentivar, é levar a felicidade, levar o entretenimento. Então, primeiro de tudo, sempre acreditar nos seus sonhos. O esporte, quando você tenha o término de carreira, eu tive muita sorte e muita persistência. Eu não considero sorte, eu considero que eu fui muito persistente. Eu nunca desisti. Nem todos os atletas conseguem ter uma carreira extremamente vitoriosa. Que o vitoriosa que eu digo não é porque eu não tive derrotas. Eu tive inúmeras derrotas. E assim como eu vou ter inúmeras derrotas na vida. Mas o esporte me ensinou que é sempre do cair e levantar. É sempre do seguir em frente, é sempre do não desistir, é do sempre ser positivo. E se hoje eu estou aqui, é tudo por ser um eterno atleta, não tem como fugir do meu caminho. Como você colocou, as derrotas nos ensinam muito, né? Você tem que aprender a perder e tem que aprender a ganhar também, isso é muito importante. Eu queria só fazer um parênteses, pedir aqui uma salva de palmas
ao Sérgio, superintendente regional da Caixa Econômica, que está aqui conosco. A Caixa, que é uma empresa que, por exemplo, na pandemia, ela conseguiu bancarizar 53 milhões de contas correntes em prazo recorde, é um exemplo do mundo inteiro, né? E agora o exemplo que o Diego está citando aqui também, do apoio à ginástica. Então, Sérgio, parabéns pelo trabalho, muito obrigado aí por você estar aqui com a gente, né? Mas, Diego, alguém me contou aqui no caminho que você também cozinha pra caramba, é verdade isso? O Gabriel Vocês sabiam ainda tá disso? aí? Que além de saltar, ele cozinha, né, Daniel? O Gabriel ainda está aí? Tá aqui, ó, tá ali, ó. Foi ele. Gente, é mentira isso. Eu participei de um quadro da Ana Maria Braga, que é como se fosse um reality, que é o Super Chef, no qual o Gabriel foi o campeão. Ele que cozinha. Eu não sabia fazer nada. Eu só pegava as proteínas erradas, mas eu gosto. O importante é participar daquilo que a gente tem vontade. Participei desse quadro da Ana com o Gabriel, que me fez conhecer uma pessoa incrível, tá? Esse menino é um menino muito iluminado. A gente vê apresentando com tanta dicção tão boa, tão alegre, é porque é o que ele vive mesmo. Parabéns sempre. Mas tem que aprender. Vamos lá no meu instituto que eu te ensino. Vamos lá. Ele é um grande parceiro nosso, já faz parte da nossa família, né? O Sesc Senac, corroborando o que você disse, nós temos lá um lema que eu repito sempre: a gente nasceu para ser feliz e nós temos que procurar a felicidade, tem que procurar olhar as coisas de uma forma positiva, né? A vida cansa de nos dizer não, como disse a você deu exemplos aqui, mas nós temos que olhar para o sim que ela nos traz e aproveitar as oportunidades que ela nos dá. Diego, o papo está ótimo, estamos chegando ao final, mas eu queria abrir para você falar um pouco do que é ser um empreendedor social. O que você vivencia, né? As experiências que você vivencia. Nós, no Sesc, no Senac, vivenciamos diariamente pessoas que transformaram suas vidas através das nossas entidades. Nós temos programas como o Mesa Brasil, que é uma referência no mundo inteiro, né? O Senac capacitando as pessoas, o Sesc dentro da inclusão social. Então, eu tenho certeza que você deve ter experiências do dia a dia que são muito gratificantes e pode enriquecer muito a visão das pessoas sobre como transformar vidas e como seguir um novo caminho. Você pode falar um pouquinho para a gente? Com certeza. O que eu mais, na realidade, procuro sempre é estar muito próximo às pessoas, né? Conversar, entender, ver quais são as adversidades, né? Porque eu nunca considero nada como dificuldade, como adversidade. Procurar se colocar no lugar do próximo, se preocupar com a qualidade do serviço que está sendo entregue, porque a arte, a cultura e o esporte em si, ele é feito para plateias, né? Mas o mais importante é que o atleta e que o treinador e que os artistas estejam tendo um suporte para a vida deles, né? Muitas vezes a gente não pode olhar um palco lindo, maravilhoso, e você vai no cenário atrás e não tem uma realidade de condições básicas. Então, a minha preocupação sempre é conversar. A comunicação é o maior veículo para que a gente consiga entender as pessoas. Então, nada na minha vida foi pela espada. Eu acho que quem vive pela espada, morre pela espada. A gente tem que se comunicar, conversar, entender e fazer... É do mínimo detalhe. Quando eu vou... Sei lá, eu vejo uma pessoa na rua, se eu quero doar alguma coisa, eu dou o meu melhor. Eu não vou pegar um casaco que estava estragado. Eu vou dar o que eu estou usando. Então, o material, a entrega, ela tem que ser mútua, tem que ser o seu melhor para que as pessoas vejam uma continuação daquilo que você é e elas acreditem no serviço. Bom, agora nós estamos chegando ao final. Nós temos um tempo, Heber, para perguntas. Podemos abrir sim para duas perguntinhas? Duas perguntas. Pode ser? Vamos, por favor. Temos perguntas? Agora esse é o momento. Alguém levantou a mão aqui. Me fala o seu nome e sua pergunta, meu bem. Oi, prazer. Meu nome é Cíntia e eu sou jornalista. Eu queria saber, Diego, você está me escutando bem? Tá. Eu queria saber como que você fez para você se manter sempre no foco
e não deixar que as adversidades, como você diz, as pressões externas te afetarem durante o Mundial e te afetarem durante o treinamento? Então, eu sempre fui muito positivo. Eu sou o chato que acorda de bom humor todos os dias, tô sorrindo o dia inteiro. E eu acho que isso é o maior quebra contra qualquer situação. E acreditar na gente, né? Eu falo, isso até é uma fala muito clara minha, que eu me avaliei em tudo pela minha vida, pela minha mãe. A minha mãe sempre foi um pilar para mim em absolutamente tudo, porque é uma mulher que veio do interior, que veio da roça e que venceu na vida por acreditar nos filhos e seguir em frente. Então, todos os períodos que eu tinha de dificuldade, eu tentava sempre na música, que é algo que sempre me relaxava muito, e nas minhas próprias orações seguir em frente. Eu sou uma pessoa que tem bastante fé. Acredito que nós somos um país extremamente laico, que cada um tem o direito de acreditar em absolutamente o que quiser acreditar, mas a oração sempre foi algo muito importante para mim. E o não desistir, porque todas as minhas derrotas eu vi uma vitória muito grande. Eu caía e eu pensava sempre, o porquê dessa minha falha? O porquê disso? Primeiro, quando Pequim, por exemplo, eu vou citar o exemplo quando eu caí, que foi o meu período da minha carreira mais importante. Eu era campeão mundial em 2005, 2006 eu fiquei em segundo, 2007 eu fui bicampeão mundial, 2008, no primeiro dia de competição dos Jogos Olímpicos, eu fiquei em primeiro e eu caí na última acrobacia. E eu pensei naquele momento, o porquê eu caí? Eu posso ter caído por ter ficado um pouco soberbo naquele momento, e tenho humildade de falar isso, porque soberbo, como eu era soberbo? Eu falava para as pessoas que eu ia ser campeão olímpico. Você não é campeão antes de você competir, e desrespeitando também os outros ginastas que tinham treinado tanto para aquele momento. Já segundo os Jogos Olímpicos, por exemplo, quando eu caí, eu já me vitimizei. Eu falei assim, caramba, talvez eu não mereça. Então, quando eu cheguei no terceiro Jogos Olímpicos, o que eu fiz? Por que eu falo sempre uma história, né? Porque as minhas experiências de vida, de tombos, derrotas pessoais, sempre foram o que me dava no meu caderno para eu ler na minha cabeça e falar assim, olha, isso aconteceu dessa vez por isso. Eu sempre fui uma pessoa que estudei muito a minha carreira. E quando eu cheguei nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, o que eu estudei? Eu precisava de um treinador, um médico, um fisioterapeuta, mas eu também precisava de um psicólogo. Eu também precisava de um nutricionista. Eu queria entrar no tablado naquele momento com tudo suprido, né? Com todas as situações positivas. Então, o que eu falo, acima de tudo, é sempre estudar a nossa própria vida. A gente desiste já de imediato em algo que poderia, sei lá, era um degrau a mais de você chegar no seu sucesso e no seu sonho. Então, não desistir depende muito da positividade, da crença em acreditar em você mesmo. A gente consegue mais uma última perguntinha aqui. E fala o seu nome e sua pergunta. Meu nome é Eliana. Muito obrigado pela presença aqui, nos engrandece, nos inspira. E o processo que eu quero entender nesse seu caminho é em relação à educação. A gente tem jovens que deixam de estudar para trabalhar. E a gente sabe que, para ser um atleta, vocês treinam muito. Que como conciliar isso e como a educação impactou a sua vida nesse processo até chegar hoje? Então, o esporte e a educação, eles andam em conjunto, né? Eu sendo atleta, eu treinava de manhã e de tarde. Eu nunca deixei de estudar. Fiz faculdade na Dom Bosco, em Curitiba, e na Estácio, aqui no Rio de Janeiro. Mas o que eu sempre via é como a disciplina me dava. Eu vou citar o exemplo no meu instituto lá que eu tenho, lá que eu atendo cerca de 180 crianças. Como eu educo lá? Eu não educo só pela questão do mínimo detalhe. Lá nós temos um carpê, por exemplo, no ginásio inteiro. Os pais não podem entrar com tênis, eu não posso entrar com tênis, o presidente da República não pode entrar com tênis, as pessoas que trabalham não podem entrar com tênis. O colanzinho, que é uma coisa até que... O feixezinho é um feixezinho mais difícil. Eu ensino os pais o como tem que ser esse feixe para não quebrar. O colanzinho tem as pedrinhas. A gente tem a questão de obrigatoriedade de estar estudando em conjunto do esporte. Ela não pode parar de estudar. A questão do horário, por exemplo, você pode atrasar 3 minutos 2 vezes.
Na terceira, a criança ela tem que ser substituída, porque existe uma regra de outras crianças. Cursos levando para assistir outras crianças. A Rebeca competia, a Raíssa, a Fadinha. Eu acho que tudo, na realidade, nos passeios, no detalhe, mostrando a postura, mostrando a questão da educação, que a educação ela também está, ao meu ver, no bom dia, boa tarde, boa noite. Então, é o mínimo detalhe que a gente preocupa. E isso tudo é no dia a dia. E o esporte, como eu falei, é um maior caminho que eu tive de educação e de respeito. E também estudava em conjunto. Todos os ginastas e atletas em geral, eles não param de estudar, né? Porque existe um período que nem todos têm a oportunidade que eu tive de me tornar campeão mundial, campeão olímpico e ter uma oportunidade de estar contando a minha história diariamente para motivar outras, né? O objetivo do esporte ele tem que ser a questão de se superar, de ser campeão para a vida. Não pode ser como, na realidade, óbvio, eu me sinto muito honrado de ser um multicampeão, mas tem que ser a questão da educação. É o que o esporte mais faz.